por isso estou aqui substituindo ele. Ele chegou e eu estou saindo para cá. Então ele estava muito cansado, não ia realmente dar tempo dele estar aqui, se preparar para estar aqui. Então, estou substituindo ele hoje. Mas, como eu estava dizendo, Deus te trouxe aqui. Você pode estar pensando todos os motivos, outros motivos, mas não. Deus queria que você estivesse aqui. Tenha isso em mente. E durante toda a semana, tenha certeza que Deus vai falar com você. Amém. E sabe o interessante? Coloca o trem para mim. Obrigada. Deixa eu ver se eu vou saber usar essa. Não vou não. Aí já deu ruim. Uai. É interferência aí. Olha, não deu certo não. Passa você, por favor. Pode. Uhum. O que está escrito ali? Amar é perdoar. Interessante que esse tema tem sido insistente aqui. Eu não sei quem esteve aqui na última semana de oração do Ministério da Mulher. Quem esteve aqui? O pastor não pregou sobre isso? Pois é. Será por que então? Fique atento, porque talvez esse tema é para você. Deus está querendo falar com você sobre isso. Bem, o personagem que nós vamos conversar hoje é alguém que foi protagonista em momentos incríveis com Jesus. Ele presenciou e foi até mesmo participante ativo de milagres maravilhosos que Jesus fez. Ele era bem teimoso, gostava de falar na frente de todo mundo, sabe? Aquela pessoa que pega e fala assim, ó, meio que sem pensar. Ele era bem nervoso, gostava de cortar uma orelha. Quem? Pedro. Pois é, perdão e o Pedro combinam muito. E a gente vai entender juntos o porquê. Mas antes de entrar na história de Pedro, o que é perdoar? É uma palavra pequena, mas se você parar para pensar, é muito, muito difícil a gente executar. Perdão, perdoar. Você com certeza já perdoou e já foi perdoado. Sabe por quê? Porque nós erramos e as pessoas erram com a gente simplesmente o tempo todo. Então, o que é então esse perdão? É aprovar o que foi feito? É? A pessoa fez algo de ruim com você, você fala, não foi nada. Deixa. É isso? É fingir que nada aconteceu? Ou que alguém nunca, que aquilo não te magoou, que aquilo não te feriu? É isso? É inventar desculpas para o comportamento que uma pessoa teve com você? É permitir que continue pisando em você? É isso? Não. Perdoar não é isso. E perdoar, às vezes, também não é esquecer. Você já ouviu essa frase? Ah, tem que perdoar e esquecer. Bem, a Bíblia, a palavra grega para perdão, é uma palavra aqui que eu não sei pronunciar, mas se você quiser, pesquisa aí. Significa algo como jogar para longe, libertar-se, soltar. Ou seja, é abrir o coração e deixar o quê? Ir embora. O ressentimento. A palavra ressentimento, ela é muito autoexplicativa. Ressentimento é você sentir novamente aquilo que tem te machucado. Quando alguém faz algo de ruim para você, se você escolher ficar com uma palavrinha que é até forte, um ódio, você vai ficar o quê? Ressentindo aquilo que fizeram com você. Sentindo e sentindo novamente. Ressentimento. E sabe, o ressentimento e o ódio só vai fazer
que você toma esperando que o outro morra só vai fazer mal para você. E aí a gente para pensar, mas por quê? Por que a gente deve perdoar? Vamos entrar na história de Pedro, então? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Todos abriram? Amém. Com a sua Bíblia aberta. Muito obrigada. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos que nós vamos falar. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe à tua casa nessa noite fria. Nós poderíamos estar debaixo das cobertas, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe aqui. Amém. E porque o Senhor nos trouxe aqui, nós queremos pedir que o teu Santo Espírito nos mostre qual foi o motivo. Amém. E pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito transforme a nossa vida nessa noite. Amém. Que o Senhor nos ensine a perdoar. Que o Senhor nos ajude a entender que amar é perdoar. Que eu, Senhor, não fale em nenhum momento de mim, mas somente seja um instrumento, Pai, de Ti nesse momento. Me use, abra nossa mente, o nosso coração, tire qualquer distração. É o que eu te peço e desde já agradeço na certeza da tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para a história de Pedro. Pedro foi chamado por Deus para ser o quê? Discípulo. E aí Pedro estava fazendo o quê? Versículo 4. Estava o quê? Pescando. E aí ele tinha pescado muito, né, naquela noite? Nossa, pescado muito. Ele estava pior do que o pessoal aqui, ó. Ele não estava pescando? Nada. E aí o que aconteceu? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre. Ele deve ter feito assim, tipo, Senhor. Sabe aquela cara assim, tão cansado, né? Esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a o quê? Rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de os barcos começarem o quê? A afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse o quê? Afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro protagonizou essa cena, esse milagre maravilhoso. E Pedro viveu, a partir daí, então ele começou a seguir a Jesus e se tornou um discípulo. E viveu com Jesus quanto tempo? 3 anos e meio. Ele viveu, viu milagre atrás de milagre, aprendeu com Jesus. E ele estava ali, e a gente entende e vê que Pedro, ele tinha aquele espírito de liderança, né? Que ele meio que estava à frente, liderando o grupo e estava lá. Outra coisa que aconteceu que Pedro presenciou, Jesus curou a sogra de Pedro. Outra situação que Pedro passou com Jesus, Jesus estava andando sobre as águas e o Pedro fez o quê? Jesus, eu também quero. E Pedro pegou e foi, mas quando ele desviou, olhar
Jesus depois pegou, estendeu a mão e falou: por que você duvida tanto, Pedro? Então esse é o personagem que nós estamos conversando. Esse é o homem que estava ali o tempo todo com Jesus, vendo Jesus fazendo tudo. Sabe, Pedro começou e fez tudo certo durante esses 3 anos e meio. Mas no final, quando Jesus foi levado, Pedro cometeu um erro. Fez algo errado, que na nossa mente não tinha mais jeito. Porque o que ele fez? Vamos abrir em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, 26, gente, eu falei errado. Mateus 26, versículo 70. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar te denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Mateus usou de eufemismo, que é uma figura de linguagem para suavizar, porque na verdade Pedro falou palavrão, xingou, para mostrar, tipo, não, eu não estava com Jesus, porque Jesus não fazia essas coisas, então ele queria mostrar. Continuando, imediatamente o galo fez o quê? Cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro cometeu um erro. Ele negou Jesus. Sabe, eu creio que na mente dele, ele deve ter pensado: não tem mais jeito para mim. Eu neguei Jesus, eu fiz o que eu falei que não ia fazer. Eu estava com Jesus o tempo todo. Eu amei Jesus, eu estava com Jesus. E mesmo assim eu neguei. Eu errei com Jesus. Sabe? Qual é a diferença entre Judas e Pedro? Diz para mim. A diferença entre Judas e Pedro é que Judas sentiu remorso e Pedro sentiu arrependimento. Ele sentiu a culpa, mas ele sentiu arrependimento. Remorso e arrependimento são muito diferentes. Sabe, Pedro então achava que não tinha mais solução, mas João, no capítulo 21, a gente vai ver o que Jesus fez. Depois que Jesus, capítulo 21, versículo 15, a gente vai começar. Depois então que Pedro negou a Jesus, aconteceu um detalhe que Lucas conta, é que assim que Pedro negou, que o galo cantou, no capítulo 22, versículo 61 de Lucas, diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, ele já olhou com o
Ele olhou para Pedro e nesse simples olhar, ele já falou assim: Pedro, não tem problema. Não sinta que você foi longe demais. Eu estou aqui pronto para te perdoar. E Jesus ressuscitou e encontrou com Pedro novamente. E aí, olha o diálogo deles. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amar é perdoar. Interessante que Jesus fez para Pedro essa pergunta se ele amava. Quantas vezes? 3. E quantas vezes Pedro tinha negado a Jesus? 3. Naquele momento, Jesus queria mostrar para Pedro que ele tinha perdoado a Pedro. Negou 3 vezes? Eu te perdoo 3 vezes. Mas como assim, Vanessa? Ele não falou em nenhum momento nesse diálogo: eu te perdoo, Pedro. Mas o convite de Jesus, apacente as minhas ovelhas, mostrava, Jesus estava mostrando para Pedro que: Pedro, você será o alicerce da igreja. Pedro, eu quero te usar para a pregação do Evangelho. Pedro, você é importante. Não importa o que você fez, não importa onde você foi, você é importante. Eu quero você pertinho de mim. Eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Ele estava mostrando, nesse diálogo ele mostrou isso. Amar, você me ama? Amar é perdoar. Amor e perdão estão ligados. Outra lição, duas lições que a gente pode aprender com a vida e com a história de Pedro que a gente leu até aqui. A primeira é a seguinte: que Jesus nos perdoa sempre. Vanessa, você não sabe da minha vida. Vanessa, você não sabe o que eu tenho feito. Você não sabe o que eu faço lá escondido na minha casa. Você não sabe quantas e quantas vezes eu tenho negado a Jesus. Negado a Jesus com o meu tempo, negado a Jesus com os meus talentos, negado a Jesus com o meu dinheiro, negado a Jesus com o que eu vejo, com o que eu falo, com o que eu escuto. Você não sabe. Você não sabe. Como você pode falar para mim que Jesus vai me perdoar? Eu fui longe demais. Não tem como Jesus me alcançar. Ei, isso é mentira. Isso é o inimigo querendo colocar isso na sua cabeça. Saiba que não existe lugar tão distante que você possa ir, que Jesus não pode te alcançar. Amém. Quando Pedro achou que estava afundando, que não tinha mais jeito, Jesus estava ali com a mão estendida para ele. Pedro achava que não tinha mais jeito para ele quando ele negou, mas Jesus estava pronto ali a olhar com um olhar de perdão e a perdoar a Pedro. Entenda isso. Jesus já te perdoou. Jesus já esqueceu os seus pecados. Mas sabe, você precisa pedir perdão também. Outra coisa que nós precisamos aprender com a história de Pedro é a seguinte: nós também precisamos
liberar perdão. Dar perdão. Ai, Vanessa, você está entrando agora na parte mais difícil. Eu sei. Porque nós somos seres pecadores. Perdoar parece impossível. Vanessa, você não sabe o que fizeram comigo. Não sabe a raiva que eu tenho porque essa pessoa destruiu algo que eu construí. Essa pessoa tirou algo de mim. Essa pessoa me magoou de uma forma que não tem mais conserto. Tem sim. Tem sim. Não por você. Mas Jesus vai conseguir fazer com que você perdoe quem você precisa perdoar. Mas Vanessa, pra que perdoar? Pra que? Eu estou bem assim. Eu quero ficar longe dessa pessoa mesmo. Eu não quero. Sabe por que você precisa perdoar? Porque Deus nos perdoa. Nós precisamos perdoar porque nós somos perdoados por Deus e somos perdoados por Ele todos os dias. Se você olhar para você olhar o que você faz, você fica, nossa, como que Deus pode me perdoar? Ele perdoa você todo dia. E por isso você também precisa perdoar. Tá, me dá mais motivo. Porque Deus pede para a gente perdoar o outro. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou, Efésios 4:32. Sabe, não existe pessoa no mundo que não precisa ser perdoada. Sabe? Tem alguém que você precisa perdoar, com certeza. E tem alguém que você precisa perdoar, e alguém que precisa vir para você perdoar, para essa pessoa te pedir perdão também. Vocês entenderam, né? Confundi. Cabeça de mãe, gente. Releva. Todos nós precisamos. Não se esqueça. Não ache que, não, eu não tenho raiva de ninguém, Vanessa. Você está falando aí, eu não preciso perdoar ninguém. Pensa direitinho. Na nossa casa, no nosso lar, a gente vive, às vezes, em conflito. Casamento, então, nossa, parece que a gente tem que liberar perdão para os maridos todo dia, o dia inteiro, né? E eles para nós também. Nos nossos relacionamentos o tempo todo. Sabe, existe essa palavra, desculpa, me perdoa. É muito difícil às vezes dizer, porque é difícil reconhecer que você errou. Tá, Vanessa, me dá mais um motivo. Esse é o motivo mais forte. É o motivo mais sério. Sabe por quê? Porque a gente fica pensando que perdoar é uma escolha. Que perdoar alguém é uma opção. Na verdade, perdoar é uma ordem. É uma ordem que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque se a gente não perdoar o outro, Deus não nos perdoa. Nossa, Vanessa, como assim? Você acabou de falar para mim que Deus me perdoa o tempo todo? Sim. Mas se você ficar com ódio do seu irmão, se você ficar com raiva dele, alimentar ressentimento, não distribuir perdão, Deus não vai perdoar você. Você já ouviu falar aquela sensação que a gente tem às vezes, que a nossa oração está passando do teto? Você já teve essa sensação? Talvez você está tendo essa sensação porque o Espírito Santo está falando no seu ouvido o seguinte, é na hora de você liberar perdão. Onde, Vanessa, que você viu isso? Na oração do Pai Nosso. Mateus, no capítulo 6, o versículo, fala assim, né? Perdoa, o versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente pede na oração, né? Sim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Alguns falam, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se a gente parar para pensar, perdoa as nossas ofensas, assim
assim como perdoamos aos nossos, aqueles que têm ofendido. Será que Deus vai estar nos perdoando? Porque será que eu estou perdoando aquele que tem ofendido a mim? Porque alguém já te ofendeu. Não é possível. A não ser que você seja criança, né? Que não viveu muita coisa ainda. Mas com certeza. Mas o mais forte é o versículo 14. Olha o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial o quê? Não lhes perdoará as ofensas. Isso é tão sério. Porque se a gente tiver pecados, erros, porque o que ofende ao nosso Deus, gente? São os nossos pecados. E quem não pedir perdão pelos pecados, vai para o céu? Quem não pedir perdão, o que nos salva é a graça do Senhor Jesus, certo? Mas Ele disse que a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados, para que Ele nos salve, certo? Por isso que a gente precisa pedir perdão todos os dias. Então, isso é muito sério. Porque às vezes você tem passado dias e dias sem que Deus te perdoe porque você não está querendo liberar perdão. E aí Jesus volta e faz, sabe o que acontece? Você fica. Eu não quero. Mas eu ia ser muito difícil. Mais uma vez eu te digo, eu sei. Mas peça a Deus e Ele vai te ajudar a liberar esse perdão que você está precisando liberar. Então a gente precisa perdoar para que Ele nos perdoe. E sabe, a gente também precisa perdoar para que a gente tenha saúde física e emocional. O ódio, como eu disse, aquela frase, então faz muito mal. Eu tinha uma tia que ela tinha ódio de uma pessoa e alimentou isso por anos. E sabe o que esse ódio virou no corpo dela? Um câncer. E ela morreu. Nossa, Vanessa, que sério, mas é. A gente tem que entender que o nosso corpo, ele é tudo interligado. O físico, o emocional, é tudo interligado. Então, se você está com ressentimento, com ódio, isso vira doença. Outra coisa, a gente precisa perdoar para restaurar os relacionamentos e pessoas feridas. Relacionamentos. Nós não somos uma ilha. Você já ouviu essa frase? Nós vivemos e necessitamos de relacionamento. Somos seres relacionais. Nós temos relacionamento o tempo todo. Eu não sei se você perdeu algum relacionamento por causa de alguma mágoa, algum ódio. Eu não sei. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para que você tome a decisão de liberar esse perdão e restaurar esse relacionamento que foi praticado. Mas isso é impossível. Eu não falo com essa pessoa há anos. Essa pessoa entra no lugar e eu saio. Ei, no céu não vai ter muro não, tá? No céu não vai ter muro. De um lado tá você lá, bonitão. E do outro tá lá a pessoa que você odeia. Não vai ter não. Não vai ter. Não vai ter um lugar, um lado para você ficar e o outro lado para essa pessoa. Entenda isso. Libere o perdão. Amar é perdoar.
consigo esquecer o que a pessoa fez. Sabe? Você não precisa realmente esquecer, mas aquilo não pode te ferir mais. Quando você libera o perdão, aquilo que o outro fez por você não precisa mais te machucar. Sabe? O perdão é libertação. Ele nos livra, nos liberta. Sabe? Eu tenho certeza que se você está sentindo nesse momento raiva, rancor, ódio de alguém, você sente um peso nas suas costas. E quando você liberar esse perdão, você vai se sentir livre, leve. Sabe? Às vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar por causa de uma compreensão equivocada do perdão. Se perdoarem, acredito que o ofensor pensará que a ofensa não foi grande coisa e que não há consequências e que é um tipo de que a pessoa vai esquecer e tal, ou uma amnésia. Não é isso. Aquilo vai deixar de te ferir. Vai deixar de te ferir. Sabe, primeiro você precisa reconhecer a raiva que você tem. Primeiro você precisa reconhecer. Vanessa, realmente eu admito, eu tenho ódio, eu tenho raiva. Sabe, essa pessoa eu não posso nem ver. Se ela está passando na calçada, eu quero pular lá para outra. O motivo existe. Eu não estou dizendo que abafando o motivo que você tenha para sentir isso, ou minimizando a raiva, não é isso. O que aconteceu com você não é isso. Você precisa aceitar que você tem raiva, odeia. Depois, você entender todos esses sentimentos que não agradam a Deus, no caso, identificar o que isso está te causando tanto mal e decidir perdoar. Vanessa, tá bom, eu posso até decidir perdoar, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como chegar nessa pessoa. Não se preocupa não. Deus vai te dar a oportunidade certinha. Confia. Ele vai pegar e vai trazer a pessoa para perto de você, vai te dar a oportunidade, vai encaixar tudo, Deus vai resolver. A partir do momento que você decidir liberar o perdão, Deus vai fazer todo o resto. Creia nisso. É preciso você orar, desabafar com Deus, sabe? Falar com Ele abertamente mesmo. Senhor, olha, eu odeio essa pessoa, eu já tive vontade até que essa pessoa morresse. Isso acontece. Fale tudo. Desabafa. Conta tudo para Deus. Lembra o quanto Deus já te perdoou. Vai lembrando. Vai lembrando tudo que Ele fez por você. Todo o perdão que Ele já te deu. Cuide dos seus pensamentos também. Sabe? A verdade é que quando não perdoamos aqueles que nos feriram, ficamos emocionalmente presos àquela pessoa, sabe? Porque essa pessoa vem, volta e meia tá na sua mente. Porque, igual eu falei, o ressentimento fica lá, mascando aquilo no seu coração. O perdão é o caminho para nos libertar de um passado que não pode estar, que pode, na verdade, estar impedindo o nosso futuro. Pode estar impedindo, sabe qual é o futuro? O futuro de vocês está no céu. Perdoar é muito sério. É um assunto muito sério. Então, essa noite nós vimos 2 caminhos, certo? Que a gente aprendeu com o Pedro. Primeiro, que não existe a
possa ir, que Jesus não te alcance. Segundo, que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e liberar perdão. Amém. Nessa história, nessas duas lições, eu não sei com qual você se identificou mais, mas Ele sabe. Ele te trouxe aqui, como eu disse, Ele sabe. Então, entenda, Jesus te ama muito. Ele está disposto a te ajudar, a te perdoar. Pode para você estar parecendo impossível, mas nada é impossível para Deus. Amém. Eu não sei quem você precisa perdoar, o que você precisa fazer, mas saiba que a partir de hoje Deus vai ficar te incomodando com isso. O Espírito Santo vai ficar ali, ó. Lembra da Vanessa lá? Falando? Lembra? Tá? Lembra? Vai até fulano. Libera o perdão. Olha, sabe esse erro? Eu tô aqui. Eu tô pronto para te perdoar. Deus vai ficar falando com você. Nesse momento, eu vou deixar você falar rapidinho com Deus. Falar com Ele assim: Senhor, olha, eu me identifiquei mais com a primeira parte, sabe? Eu estou sentindo que o que eu tenho feito, como eu tenho andado, como eu tenho gastado o meu tempo, minha vida, eu estou tão longe do Senhor. Parece que a tua mão está muito longe de mim. Mas eu sei que o Senhor está aqui para me alcançar. Ou você pode falar para Ele: Senhor, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu preciso liberar o perdão. Fala para Ele. Feche os seus olhos agora. E depois, ela vai cantar sobre a paz. A paz que Jesus quer te dar. Porque quando você liberar o perdão, é essa paz que você vai sentir. Fale agora com Jesus. Depois que você fizer essa oração e depois da música, se você quiser mostrar para todos e para Deus que você hoje quer ser diferente, quer liberar o perdão, fique em pé.